E aí, pessoal, que é Gaga, e um gorila versus um cavaleiro com uma Zweihänder, com uma espada de duas mãos. Quem ganharia? Essas trends são engraçadas do gorila. Eu já fiz o vídeo lá dos 100 homens contra um gorila e é completamente ridículo 100 homens contra um gorila. O gorila é destroçado. Mas hoje vamos falar de algo mais interessante. Um humano com uma boa proteção e uma arma versus um no gorila. E vamos fazer o tiratema, claro, com as melhores coisas que existem, que são RPG. Então, como eu falei antes, eu tô de mudança, tô num processo muito louco de trabalho e vida real, então tenho feito poucos vídeos, então resolvi fazer esses vídeos levemente memísticos só pra passar o tempo. Mas tô pensando em fazer, assim, uns vídeos de lives de análise de RPG, essas coisas. Como sempre, esse canal eu faço aquilo que me dá na telha. Mas vamos ver como é que vão ser meus tempos no futuro. Por enquanto, focando aí no gorila versus o cavaleiro. Como foi comentado no outro vídeo, a ideia de que o gorila tem a força de 20 homens, 30 homens é completamente ridícula. Um gorila não é tão forte assim. E um gorila é extremamente limitado como um animal, mesmo um gorila frenético, sangue no olho, contra 100 humanos, porque a premissa é sangue no olho. Humano, sangue no olho, versus gorila, sangue no olho, não quer dizer que esteja burro. É o humano completamente sem medo da morte e querendo enfrentar o gorila versus o gorila sem medo da morte. Porque, vamos tentar fazer uma análise bem direta. Animais, quando confrontados com uma pencalhada de outros animais, eles se assustam. Então, assim, um gorila contra 100 humanos, o gorila ia fugir. O gorila provavelmente iria fugir de 10 humanos. Imagina de 100 humanos. A conclusão do último vídeo é que 10 humanos já derrotam um gorila. Inclusive, a gente provou isso utilizando o RPG. Dois sistemas muito clássicos. D&D, quinta edição, e GURPS. Nosso famoso sistema realista. Mas assim, quando a gente adentra no universo de arma e armadura, a situação fica muito mais séria. Por quê? O poder de uma arma e de uma armadura em potencializar o ser humano está além da imaginação. É assim que nós dominamos o mundo. Um humano com pedras suficientemente grandes pode já derrotar um gorila. Nós somos assustadoramente poderosos. O ser humano, com sua capacidade de criar ferramentas, é assustadoramente poderoso. E uma espada de duas mãos é praticamente uma lança. Um humano com uma lança já tem potencial de derrotar. Pelado, um humano pelado e uma lança já tem o potencial de derrotar um gorila. Aí a discussão vira, e se o gorila sair correndo na direção? O humano crava a lança no chão e aponta pro gorila, o gorila... Nós temos cavalarias que foram paradas por lanças. Não vai ser um gorila que vai vencer o de uma lança. Então, um humano com uma lança já é perigoso. Uma Zweihänder, uma Claymore, uma espada de duas mãos, um espadão, um espandarte, escolha o nome que você quiser. Esse tipo de arma já é praticamente o alcance de uma lança, tem tipo meio metro a menos que uma lança pequena. Uma lança, obviamente, se eu pegar um pique ou uma lança grande, é de 2,5 metros, 3 metros. Aí é outra história. Mas uma espada dessas já tem um alcance bom. O que acontece é, o gorila vai sofrer um dano terrível antes de chegar no cavaleiro. E aí vira uma questão muito complicada, porque no grappling, no agarramento, o gorila pode acabar esmagando, destruindo e quebrando o cara em dois. Lembrando que animais maiores já foram derrotados com armas menores por seres humanos. Nós temos o clássico daquele cara que conseguiu matar uma ursa. Uma ursa... um grizzly, uma ursa marrom, uma ursa grande, com uma faca. Por quê? Ele fingiu de morto, a ursa destroçou ele, machucou ele, mas ele se virou e começou a esfaquear o pescoço da ursa, e a ursa moeu, a ursa acabou. E o cara sobreviveu. Isso é um caso clássico, que foi inclusive aquele filme do Leonardo DiCaprio, o Revenant. Foi baseado em fatos reais e o cara de fato derrotou um urso. Claro que aí nós vamos para umas situações extremas, porque existe sorte, existe ataque crítico, dano crítico, existe rolamento, falha, existe fiasco, falha crítica e acerto crítico no mundo real também. Então a ursa se ferrou ao tentar matar o cara e levar uma facada no pescoço. Então tem todas essas questões. Se houver um acerto crítico do cavaleiro, a derrota do gorila é imediata. Pode ser uma descida de espada que consegue acertar o crânio, atravessar o pescoço, atravessar por baixo da garganta e ferrar direto no cérebro do gorila. Pode ser um ataque suficientemente poderoso que afeta a coluna do gorila e aí ele imediatamente cai, não tem mais nada que ele possa fazer. Pode ser um ataque, ele pode desviar. Se ele desviar, atacar e der um golpe suficientemente mortal aqui nessa parte da clavícula do gorila, ele não vai conseguir mais nem respirar, nem andar direito. Lembrando, uma espada dessa descendo, galera, uma espada dessa descendo,
vai atravessar até meio da metade do gorila. Metade não, mas atravessa assim uns 30, 20 centímetros. Se estiver suficientemente afiada e pegar no corte decente, ela vai atravessar o gorila. Ah, mas o gorila é forte. Ah, mas o gorila não é um rinoceronte. O gorila não é um urso. O gorila não é um animal gigantesco, não é um elefante. Tem dois problemas do gorila. O gorila tem a mesma pele que a nossa. Nossa pele é extremamente fraca contra cortes. Nós somos pele de herbívoro, pele de presa, não de predador. Se você for ver assim a pele de um gato de tanto cachorro quanto gato, não sei se já repararam, mas a pele deles é meio solta. Especialmente gato. Cachorro depende da espécie do cachorro. Se você for pegar os cachorros realmente predadores, tipo o Doberman. O Doberman nem tanto é bom, mas nem tanto. Mas você pega um Husky da vida, que é mais próximo dos lobos. Você pega assim, quanto mais próximo do lobo o cachorro você vê que ele tem aquela pele pelancuda, que nem o gato, que nem o cachorro, que nem todos os predadores, que nem o leão, que nem o urso. Essa galera toda tem essas peles pelancudas porque torna elas mais resistentes a muitos golpes, tanto pancada quanto corte. Então, esses animais são muito difíceis. Você pode, talvez, você descer a espada, não vai cortar o bicho direito. Mas o gorila tem a pele que nem a nossa. Claro, ele tem aquela camada de pelo aqui no braço, mas você vê que no peitoral, aqui na região da clavícula e tal, do pescoço, não tem tanta pele. Vai depender do tipo do corte, vai depender da força, vai depender do ângulo, mas um bom corte vai abrir o gorila, porque a pele deles é que nem a nossa. Fraca para corte. Então, nós temos assim, um único ataque do cavaleiro, ou até uma estocada direto no peito, se ele conseguir acertar, derrota o gorila. Ah, mas se o gorila estiver frenético, furioso, não sei o que, é possível. Se o gorila estiver completamente afetado pela adrenalina, correr e tentar atacar o cavaleiro, a menos que seja um ataque crítico, o gorila bunny não vai separado imediatamente. Se não for um ataque que danifique a coluna vertebral, o cérebro, ou imediatamente acerte o coração de tal forma que pare o fluxo sanguíneo no gorila, ele pode ter alguma chance. Porque é o seguinte, se não for imediatamente no modo frenético, o gorila se portar minimamente como um gorila, mesmo o gorila querendo matar o cara, se for minimamente como um gorila, que ele faz expressões de força, tenta dar tapas, empurrões, essas coisas, não é literalmente tentar pegar e arrancar o braço do cavaleiro, então, mesmo que se não for um ataque crítico, o gorila tiver um mínimo de distanciamento, o cara vai cortar e derrotar o gorila. Então, na maioria das vezes, um cavaleiro com armadura vai derrotar um gorila, sim. Especialmente com esse tipo de armamento. Mas vamos fazer o tiratema com RPG, D&D e GURPS. Então, primeiro vendo D&D, isso é uma coisa complicada, porque a ficha de um cavaleiro padrão em D&D, quinta edição, é um bicho monstruoso. O bicho tem CR3, cara, tem CR3, 52 pontos de vida, cara. Armadura 18... O ataque dele é mais 5, dando 2d6 mais 3 de dano, porque ele tá usando uma espada de duas mãos, né? 2d6 mais 3 bônus de força. Fora que ele faz 2 ataques. Você sai um guerreiro, como se fosse um guerreiro de nível 3, sei lá. Me desculpe, mas esse cavaleiro aí tem muitos níveis de guerreiro. É óbvio que ele vai absolutamente estraçalhar o gorila. Não tem nem o que fazer pro pobre gorila. Se nós pegarmos o guardinha comum, que só tem 11 pontos de vida, armadura 16... e ele causa um D6 mais 1 de dano. Se nós considerarmos que é 2d6 mais 1 de dano, que é como se fosse a espada de duas mãos, nós temos uma média de dano de 8. Média de 2d6 é 7, mais 1, 8. Então ele causa 8 de dano médio. A ficha do gorila que eu estou usando é essa que tem sido usada mais para um chimpanzé. Só que eu acho ela boa para uma ficha de gorila. Se nós ainda aceitarmos, que eu tinha feito no outro vídeo que nós aceitamos que o gorila tem mais vida. Mesmo se o gorila tiver 30 de vida. 30 de vida... Qual é a força? A força 16 é a força de um gorila, cara. Aliás, a força de um gorila é 19, né? Então é mais 2 pontos aí. Mais 1... Vamos dizer que ele tem 20 de força, o gorila. Vamos dizer que ele tem um modificador mais 5 de força. Então ele causa 1d6 mais 5 de dano. 1d6 mais 5 de dano. Aqui diz que é o punho. Realmente o punho do gorila não seria tão mais forte, não contaria como uma arma, como uma espada curta, pelo amor de Deus. Então um D4 mais 5, ele causa uma média de 15 de dano se acertar os 2 ataques.
Ele tem 50% de chance de acertar o guarda, com armadura 16. O cavaleiro ele tem menos chance ainda. Então vamos supor que ele causa 7 de dano por rodada, o gorila. Então o gorila vai destroçar aqui esse guarda. O guarda não tem a mínima chance. Ele perde 7 no primeiro turno e 7 no segundo e morre. Já o guarda tem chances enormes de acertar o gorila, porque a armadura do gorila é 12. Seria preciso, assim, com 3 guardas você mata o gorila em 2 turnos. 2 guardas já derrotam um gorila. 2 guardas já derrotam um gorila na maior parte do tempo. Agora, vamos supor que ao invés de um guarda é um cavaleiro sem ser um cavaleiro de nível tão alto. Porque esse cavaleiro aqui... Esse cavaleiro mata uns 2 ou 3 gorilas ao mesmo tempo. Não há nem chance. 2 ou 3 gorilas são mortos ao mesmo tempo contra esse cavaleiro. Com 20 de vida, 21 de vida e 18 de armadura, a chance de acerto vai de 50% para 40%. Então já reduz abaixo da metade. E aumentando um pouco mais o acerto dele, também basicamente ele sempre vai acertar os ataques. O gorila vai demorar uns 3 turnos para derrotar um cavaleiro com um pouquinho mais de vida e um pouco mais de armadura. Enquanto que o cavaleiro precisaria de 4 turnos para derrotar. Então assim, em D&D, um cavaleiro normal, com um pouquinho mais de vida do que um guarda, não consegue derrotar um gorila. Agora, falando em GURPS, que é um RPG mais realista, a grande coisa é que um cavaleiro ele tem uma redução de dano muito alta por causa da armadura. E o grande problema é que nós estamos lidando com este tipo de cavaleiro, que tem uma armadura completa, que tem DR, que é redução de dano de 7, 8, a menos que seja assim. E essa é uma armadura completa muito bem feita. Então, tipo, mesmo que a gente dar 6 de redução de armadura. 6, 7. O gorila, ele causa 2d6 de dano, ele vai estar reduzindo quase todo o dano médio do gorila. Em média, esse gorila vai estar causando de 1 a 3 de dano por ataque no cavaleiro. Enquanto que o cavaleiro vai estar causando dano inteiro no gorila, que é um dano cortante, que aumenta 50% o dano que o bicho causa. Ele ainda pode dar golpe de balanço, né? Então, vamos supor, esse cavaleiro vai estar causando 2d6 de dano. 2d6 de dano. 2d6 de dano no gorila, mais 50%. Vai ser uma média de 10 de dano que ele vai estar causando no gorila. Mais até, seria 10, 11 de dano no gorila. E o gorila tem RD1, então em média 10 de dano por ataque no gorila. Um ataque desses que vai causar praticamente todo o HT do gorila, mais de 50% da força, obriga o gorila a fazer um teste de resistência contra sangramento. Então a cada turno ele já vai ter que ver se não entra assim em choque por causa do sangramento. Tem penalidade pela dor, que é a mesma penalidade. O gorila pode ter berserk, que pode reduzir assim a penalidade de ataque dele. Mas basicamente vai ser o gorila causando em média 3, 4 de dano no cavaleiro. Vamos supor assim, porque o HP é baseado em força, então a força do cavaleiro é uns 11, 12, do gorila é 15, 16, por aí, 15, 16. Então, em um ataque ele causa mais 50% ou mais da vida do gorila, enquanto que o gorila não causa o suficiente para exigir um teste de choque do cavaleiro. O gorila, para chegar em HP 0, que é quando começa a fazer testes contra a morte, etc., vai precisar de uns 4 turnos acertando, porque o cavaleiro tem muito mais experiência de aparo, e ele pode aparar o braço do gorila, e ele causa dano porque o gorila ele tá atacando sem arma, e ele tá defendendo com uma arma. Então, tipo, é insano. Claro que tem esquiva e tudo mais, mas o gorila tem uma esquiva baixa, que ele não costuma esquivar. Se o gorila tentar bloquear o ataque, aparar, que o gorila tem um aparar razoável, se ele tentar aparar o golpe da espada, vai tomar dano, não vai funcionar muito bem. Então, estatisticamente, nós vemos aí a diferença de um sistema realista versus um sistema gameista. De maneira bem drástica, bem direta, GURPS demonstra que um cavaleiro tem grandes chances de derrotar um gorila. É muito difícil de um gorila derrotar um cavaleiro. Ele não causa dano, a não ser que o gorila vá realmente pro grappling e tentar agarrar o cavaleiro, mas o cavaleiro tem uma faquinha, tem alguma coisa. Então, mesmo se o cavaleiro não tiver nada, nenhuma faca, o dano em GURPS, por causa da manopla que tem RD alta, tem redução de dano alta, ele causa dano contusivo como se fosse arma. Então o cavaleiro pode literalmente agarrar a cara do gorila e começar a rasgar a cara do gorila, cegar o gorila, fazer um monte de coisa. E o gorila, a menos que ele fecha a boca na manopla do cavaleiro, não vai causar muito dano. E a mordida do gorila não vai conseguir atravessar a manopla, mas vai quebrar a mão do cavaleiro. Provavelmente ele também vai quebrar os dentes no processo. Então, em resumo, no sistema gameista de D&D,
o guarda normal, levemente o cavaleiro comum, sem níveis, é espancado pelo gorila. Ele tem pouquíssima chance de ganhar. Por conta. Ele tem metade da vida, ele causa menos dano, ele tem um monte de coisas. Enquanto que na vida real, um cavaleiro de fato com uma armadura, ele tem mais ou menos, reparem, nós temos mais ou menos a mesma vida que um gorila. Um gorila tem mais, porque ele tem mais massa do que nós, mas não é o dobro de vida. Um gorila não tem o dobro de vida que um humano na vida real. Só se tivesse o dobro de peso, em teoria. Então, o gorila não tem o dobro de vida, o gorila não tem uma armadura que vai se defender da arma, o cavaleiro causa mais dano do que um gorila, o que é óbvio. Você prefere levar uma poada de um gorila ou uma espadada de um cavaleiro? Sinceramente, eu prefiro levar... Os dois podem me matar, mas eu prefiro levar uma pancada de um gorila do que uma espadada de um cavaleiro. Um ataque só. Um único ataque do cavaleiro, ele vai te matar. Tenha certeza. Se eu levar uma espadada de um cavaleiro, você vai morrer. A menos que o cara dê uma espadada no seu dedinho pra você virar presidente. Mas, tipo, resumidamente, galerinha, num sistema realista como o GURPS, nós podemos ver que na maioria das vezes um cavaleiro vai vencer de um gorila. Mas e vocês, o que vocês acham? Cavaleiro versus gorila, quem ganha? Aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!